E aí, já parou para pensar se existe uma espécie de planta baixa, um guia, para se construir uma comunidade que realmente funcione, que prospere? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar em 4 livros bem diferentes da Bíblia, Reis, Atos, Salmos e Provérbios, para tentar montar esse quebra-cabeça. A ideia é descobrir quais são os pilares essenciais de uma comunidade saudável, sabe? Desde a liderança de uma nação inteira até as nossas conversas do dia a dia. Então, qual vai ser o nosso caminho nessa análise? Bom, a gente começa lá em cima com as consequências da liderança. Depois, a gente desce um nível para ver como as barreiras sociais podem ser quebradas. Daí, vamos explorar a força que existe na unidade e, por fim, a gente aterriza no nosso cotidiano, falando da sabedoria na vida diária. Vamos nessa? Nossa primeira parada, então, é no livro de Reis. E aqui, olha, a mensagem é bem direta. As escolhas de um líder ecoam por toda a nação. Pelo que esses textos mostram, o líder não é só uma figura política, não. Ele é quase um termômetro moral do povo. A integridade ou a corrupção dele acaba definindo o destino de todo mundo. E essa linha do tempo dá uma boa ideia da confusão que era essa sucessão de reis. De um lado, tem Jeroboão, em Israel, que recebe uma profecia pesadíssima sobre o fim da sua família. Do outro, em Judá, Roboão e seu filho Abias seguem um caminho bem problemático. Mas aí, de repente, surge Asa, que quebra esse ciclo e começa a fazer reformas importantes. É uma verdadeira montanha-russa de moralidade e, claro, de consequências. O que choca aqui é o peso das palavras, né? A profecia contra a dinastia de Jeroboão é crua. A linguagem não tem rodeios. Falar em queimar como se queima esterco mostra a seriedade total com que a infidelidade na liderança era tratada. O impacto era para ser absoluto, devastador, não tinha meio termo. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara, preto no branco. De um lado, o caminho de Jeroboão, que levou o povo para a idolatria e resultou na destruição da sua própria linhagem. Do outro, o caminho de Asa, que promoveu uma verdadeira limpeza espiritual na nação. O ponto central aqui é muito nítido. Uma liderança com integridade é o primeiro grande pilar, é o que dá o tom para toda a comunidade. Ok, agora a gente dá um salto no tempo e muda o foco. Se a liderança aponta a direção, o que acontece quando a própria comunidade está toda dividida por dentro? Lá em Atos, capítulo 10, a gente encontra uma história incrível sobre como barreiras sociais, daquelas que pareciam que iam durar para sempre, começam a ruir. E para a gente entender o tamanho da reviravolta que está prestes a acontecer, precisamos parar num termo-chave aqui: gentil. Era assim que os judeus chamavam todo mundo que não era judeu. E não era só uma palavra, sabe? Representava um muro enorme, social e religioso, com regras bem estritas. Ter isso em mente é fundamental para sacar o quão revolucionário foi o que aconteceu a seguir. A história se desenrola de um jeito que parece até cena de filme. Cornélio, que é um gentil, tem uma visão. Quase ao mesmo tempo, Pedro, o apóstolo judeu, tem outra visão completamente diferente. E o timing é perfeito. Bem na hora que Pedro está lá quebrando a cabeça para entender o que aquilo significava, os mensageiros de Cornélio batem na porta. E aí, a ficha cai. Pedro entende que a visão não era sobre comida, mas sobre pessoas. Aquele muro gigantesco estava começando a cair. Certo. Então, se as barreiras caem, o que surge nesse lugar? O Salmo 133 nos dá uma imagem poética, mas muito poderosa de como seria a comunidade ideal. É para isso que uma liderança íntegra e a quebra de barreiras trabalham, para chegar nesse estado de unidade. Essa é a frase que abre o Salmo. E ela é de uma simplicidade que desarma, né? E note que não é só bom, no sentido de correto, é também agradável. Existe uma sensação de prazer, de bem-estar, que vem da união verdadeira. E o salmista quer que a gente sinta isso. A primeira metáfora é riquíssima. Pensa só. O óleo da unção na cabeça de Arão, o sumo sacerdote, era sagrado. Mas ele não ficava só ali, na cabeça. A imagem é dele escorrendo pela barba, pelas vestes. Ou seja, a unidade é como uma bênção que transborda, que não fica contida numa pessoa só, mas que santifica e atinge a todos na comunidade. A segunda imagem é igualmente linda. Numa terra muitas vezes seca, o orvalho que descia do Monte Hermão era literalmente fonte de vida, essencial para tudo crescer. Então, a unidade é vista como essa força que vem de cima, que refresca, que nutre e que sustenta a comunidade, tornando tudo mais fértil e vivo. Tudo bem, liderança, inclusão, unidade, são ideias enormes, grandiosas. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? O livro de Provérbios nos traz para o nível mais básico de todos, o das nossas ações e palavras. É aqui que o projeto se torna pessoal.
É na vida real que a comunidade é de fato construída ou destruída. Olha só esses dois toques práticos. O primeiro é sobre integridade. A fala de um líder precisa ser verdadeira, porque a mentira vinda do poder simplesmente corrói toda a confiança. Já o segundo provérbio, ele não está elogiando o suborno, de jeito nenhum. Ele está dando um alerta bem realista sobre o poder de sedução que ele tem. É quase um abre o olho sobre como a influência pode ser usada ou mal utilizada nas nossas interações. São essas pequenas coisas que fortalecem ou enfraquecem a base de tudo. E assim, a gente fecha o círculo. Vimos que uma liderança responsável dá a direção, que uma inclusão radical quebra os muros que separam as pessoas, que a unidade se torna essa bênção que sustenta todos e que a sabedoria de cada um, no dia a dia, é o que mantém tudo isso de pé. A grande questão que fica para a gente pensar é como esses 4 pilares se conectam e se manifestam nas nossas próprias comunidades. O projeto está aí. A construção é contínua e depende de cada um de nós.